João capítulo 4, preste bastante atenção à palavra de Deus a partir do versículo número 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Te suplicamos nesse momento, Pai, fala ao nosso coração. Abre a nossa mente para entender a Tua palavra e para praticar a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a boa teologia, a boa doutrina, a verdade revelada, explicada para nós essa manhã, seja colocada em prática, não somente na nossa vida em particular, mas na nossa vida como igreja. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, traga sobre nós revelação da Tua palavra, para que entendamos de fato o que o texto diz, qual é a vontade do Senhor, de acordo com o texto sagrado, para que possamos viver verdadeiramente a Tua vontade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Há um livro escrito pelo pastor Renato Vargens, onde ele fala sobre a necessidade de uma reforma. O título do livro é Reforma Agora. E logo na introdução ele trata sobre a confusão evangélica dos nossos dias, onde se tem de tudo no meio evangélico, nesse arraial evangélico. Todo tipo de adoração, todo tipo de forma de adoração. E certamente adorações não bíblicas, falsas adorações. E ele fala de um balaio de gato, de uma confusão evangélica acerca da adoração que deve ser prestada ao único Deus verdadeiro. Porque você vai em uma igreja A, você tem um tipo de culto. Você vai numa igreja B, você tem outro tipo de culto. Você vai em uma igreja C, você tem outro tipo de culto, outro tipo de adoração. Adoração, irmãos, é uma finalidade da própria criação, porque Deus criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, para o adorar. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é a adoração. Tanto é que a narrativa de Gênesis sobre a criação do homem aponta para essa finalidade. Deus cria o homem na sexta, no último dia da criação. E em seguida, logo, ele entra no sábado para estar adorando a Deus. Ele poderia ter criado o homem na quinta, na quarta, em outro dia, mas ele cria justamente na sexta, para que no outro dia, no sábado, no dia do Senhor, ele possa estar adorando. A narrativa de Gênesis já aponta para essa finalidade do homem, da mulher, deles estarem na presença de Deus adorando. Essa é a finalidade da nossa vida, o alvo da nossa vida, glorificar a Deus, adorar ao Senhor. Inclusive, na primeira pergunta do Catecismo de Westminster, diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é adorar a Deus e ter prazer nele para sempre. Esta é a finalidade do ser humano, é adorar a Deus. É sobre esse tema da adoração que o apóstolo João e evangelista João escreve aqui no capítulo 4, o texto que lemos. João está tratando desse assunto da adoração no encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Claro que João está aqui narrando os acontecimentos acerca de Jesus Cristo, é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de João, é o evangelho de Jesus. E João, portanto, está apresentando este evangelho. O ensinamento de Jesus, a obra de Jesus, a vida de Jesus, as histórias reveladas por Jesus, retratando acerca
da criação, do poder e do ensino do Deus, o Pai. E então João está apresentando agora esse assunto acerca da oração nesse encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus. Esse encontro começa no capítulo 1. Olha aí para a sua Bíblia, veja o que diz. Aliás, no capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Verso 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Versículo 7, vamos ler juntos? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ou seja, o encontro com essa mulher já começa aí no início do capítulo 4. E aí o assunto primário é sobre a água e a sede que é matada pela água que o Senhor dá, porque veja o que diz o versículo número 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Versículo número 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém, versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, veja que nesse encontro Jesus fala de uma água que mata eternamente a sede, a água que eu lhe der, diz o Senhor Jesus, nunca mais essa pessoa terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para toda a vida, para a vida eterna. No entanto, o cerne da questão está naquilo que é maior e menor, no versículo 12, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E a questão se torna então o que é maior e menor. E aí Jesus já dizendo, em outras palavras, eu sou maior do que esse poço de Jacó. Eu sou maior do que esta água que Jacó estabeleceu aqui. A água que eu dou é maior, porque aquele que beber desta água jamais terá sede. Essa questão de maior e menor já vem sendo debatida por Jesus, pelas palavras de João, desde o capítulo 2, por exemplo, quando eles em Caná da Galileia, no casamento, o Senhor Jesus transforma a água em vinho, e a água que foi transformada em vinho, esse vinho que foi fabricado pelo milagre, digamos assim, de Jesus, ele é um vinho melhor. A água que simbolizava a purificação dos sacerdotes na entrada do templo, essa água foi transformada em um vinho que simboliza o sangue de Jesus. Ou seja, aquilo que era um símbolo, foi, digamos assim, sufocado por uma coisa maior. Ou seja, o símbolo apontava por uma coisa maior. A água apontava para o vinho que simbolizava o sangue de Jesus. A água do Senhor Jesus, então, dada agora aqui à mulher samaritana, ela é maior do que aquela fonte de Jacó. Esse mesmo pensamento é também abordado sobre o tema adoração. Porque a mulher samaritana fala, então qual é o melhor lugar para adorar? No versículo de número 20, do capítulo 4. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, veja, o que é melhor, o que é maior? Esse pensamento da mulher samaritana
chega também no assunto da adoração. Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui em Samaria. Qual é o lugar que se deve adorar então? E aí o Senhor responde, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Versículo 23, vamos ler juntos? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor Jesus, portanto, está apresentando aqui a adoração da nova aliança. Essa adoração que é superior à adoração da antiga aliança. Essa adoração que é superior não em essência, mas em administração. Porque no Antigo Testamento o povo adorava ou em Jerusalém ou em Samaria. Especificamente, de acordo com a aliança, eles deveriam adorar em Jerusalém, onde o templo foi construído, simbolizando a presença de Deus. Entretanto, de acordo com o ensinamento de Jesus, para onde apontava até mesmo o templo, porque veja, se na antiga aliança a adoração deveria ser no templo, e o templo estava em Jerusalém, no capítulo de número 2 do evangelho que escreveu João, a partir do versículo 13, Jesus diz que Ele é o templo. Porque Ele afirma, a partir do versículo de número 17, veja, ou melhor, 18, veja, capítulo 2, versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Porque Jesus tira os cambistas do templo. Versículo 19, vamos ler juntos? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Ou seja, Jesus está falando acerca do santuário que será destruído e em 3 dias ele será reconstruído. Isto é, Jesus está falando dele mesmo. Esse templo, que não é a estrutura, que não é o físico ali em Jerusalém, mas ele que será crucificado, morto, e em 3 dias ele seria reconstruído, ou seja, ele ressuscitaria como ressuscitou. Lembrando das palavras do profeta Ezequiel, que a glória da segunda casa, ela é maior, porque o templo de Salomão ele foi destruído na invasão da Babilônia. Ezequiel profetiza no cativeiro do exílio, lá na Babilônia, no exílio da Babilônia, dizendo que a glória da segunda casa será maior. Mas eles retornam depois do cativeiro e reconstroem o templo de Jerusalém, mas esse templo é menor, é inferior ao primeiro templo. Como é que essa segunda casa é maior? Esse segundo templo ele é maior, mas Ezequiel não está se referindo à reconstrução do templo após o exílio. Ezequiel está se referindo à reconstrução do templo, que é o próprio Cristo. A mulher samaritana pergunta: em que templo nós devemos adorar? Aonde? Em Jerusalém ou em Samaria? Aí o Senhor diz: vocês devem adorar em espírito e em verdade. Já vem a hora, já chegou, e é agora. Que não é em Samaria ou em Jerusalém, mas é em mim. Vocês não conhecem quem adoram. Vocês adoram agora a partir de mim, em espírito e em verdade. É isso que diz o Senhor Jesus em João, capítulo 4. A verdadeira adoração, irmãos, é sobre isso. É sobre a verdadeira adoração. O que Jesus está falando aqui. E a primeira verdade é que a verdadeira adoração, ela é feita em espírito. Volte para o texto, João capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Em espírito. Veja, Jesus já está respondendo à mulher que não é
em uma terra específica, não é em um templo específico, mas é em espírito. A mulher pergunta: é em que terra? É em que estrutura? É em Jerusalém ou em Samaria? O questionamento dessa mulher é sobre estrutura, sobre terra, sobre algo que é físico. Mas aí o Senhor Jesus fala: não é sobre estrutura, mas é em espírito. A adoração não é estrutural, a adoração é espiritual. Vocês devem adorar não em um lugar especificamente, não é a estrutura, mas é em espírito. Mas é no espírito de quem? Do próprio Cristo. Porque Ele é esse templo, Ele é o lugar dessa adoração. Nós adoramos ao Pai em Cristo. E como é que nós estamos em Cristo? No Espírito. Obviamente, irmãos, nós não podemos interpretar esse texto a parte da obra do Espírito de Cristo, porque ele está falando aqui que é em Espírito, e esse Espírito não diz respeito apenas à questão da nossa própria alma, mas diz respeito àquilo que Deus faz em nossa alma, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo, ele opera em nossa alma através da pregação do Evangelho. Foi o Espírito Santo que regenerou o nosso coração. Foi o Espírito Santo que trouxe um novo nascimento. Foi o Espírito Santo que de fato abriu a nossa mente para compreendermos a palavra. Foi o Espírito Santo que de fato fez uma cirurgia em nossa alma, arrancando o coração de pedra que habitava em nós e colocando o coração de carne. Foi o Espírito Santo que nos deu entendimento das verdades eternas do Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios: o Espírito Santo nulo revelou, isto é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreender o Evangelho da graça de Deus. Esse Espírito, portanto, que já está no diálogo de Jesus com Nicodemos, porque Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo? E aí o Senhor Jesus, ele nasce por meio do Espírito e da água. E o Senhor Jesus afirma: o Espírito sopra onde quer, atua onde quer, isto é, ele tem liberdade. A salvação não é comprada, a regeneração não é comprada, mas é operada pela vontade soberana do próprio Deus, agindo pelo seu Espírito. E esse Espírito Santo, portanto, que nos regenerou, que nos converteu, que nos transformou, nos possibilita esse caminho de adorarmos ao Pai nele. É em espírito. É em espírito. Adoração não é uma adoração estrutural, não é um lugar, não é uma coisa, não é um objeto, não é uma imagem, mas é em espírito. Obviamente isso trata da nossa alma, é do nosso coração, é de toda a nossa alma, porque se o Espírito Santo habita em nós, em nossa alma, então nós adoramos a Deus de toda a nossa alma, com toda a sinceridade. Mas por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E em Cristo, espiritualmente, nós adoramos ao Pai. É por esta razão que nós não devemos cair em certas heresias ou erros, teológicos, doutrinários, que afirmam: você precisa de um objeto sagrado para adorar a Deus. Você precisa de algo físico para receber alguma bênção de Deus. Nós não podemos cair nesse erro, porque o texto afirma: Deus é Espírito, versículo 24. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Nós não somos um povo de imagens. Vamos fabricar uma imagem para adorar a imagem, para vermos a representação de Deus. Nós não somos esse povo. Nós somos o povo que adora em espírito, porque Deus é espírito. O próprio mandamento diz que nós não devemos fazer imagens, nem escultura para adorar o Senhor, de nenhuma coisa. Nós não podemos fazer a imagem de Deus para representar Deus e assim adorar a Deus, porque
Porque isto é quebrar a lei de Deus, é o mandamento: não farás para ti imagem, nem prestarás culto e nem adorarás. Porque o próprio Senhor Jesus responde aqui em João 4: porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Não é através de imagens, não é através de objetos sagrados, não é através daquilo que as igrejas podem fabricar para chamar a atenção e então você adorar a Deus. Não é através dessas coisas, mas é unicamente através do Espírito Santo. Nós adoramos em espírito, com toda a nossa alma. Veja, irmãos, a mulher faz esse questionamento: é em Jerusalém ou em Samaria? É em Jerusalém ou nesse monte? Jesus fala: não é em nenhum lugar. O segredo não é a estrutura, não é o local, mas aí está em mim, em espírito. Nós não podemos cair também nessa ideia de peregrinação. Vamos peregrinar até Jerusalém, vamos pisar na terra de Jerusalém, porque visitando Jerusalém, fazendo uma viagem para lá, a gente vai estar no local sagrado, na terra sagrada. Já viram isso? Vamos tirar água do Rio Jordão, porque a água de lá é sagrada. Ou vamos adorar ali, porque de fato ali é sagrado. Tem gente até que vai se batizar ou rebatizar, não é? Se rebatizar. Não, porque lá tudo é sagrado, a terra é sagrada. Há um livro escrito por um pastor chamado Palmer Robertson, Terra de Deus, onde ele afirma que Jerusalém, já em Atos, perdeu a sua glória, porque em Atos 13, a preeminência já é Antioquia, mas não mais Jerusalém. O próprio Senhor está dizendo: não existe terra sagrada, não é Samaria, não é Jerusalém, sou eu. Vocês devem adorar em mim, em Cristo, em Espírito. Onde vocês estiverem, seja no Brasil, em Israel, na Europa, na África, na América do Norte, Oceania, América Central, seja onde for, se estiver um povo, esse povo que se arrependeu dos seus pecados, esse povo que creu no Senhor, e então no Senhor eles estiverem unidos, ali eles estarão verdadeiramente adorando ao Pai, em Cristo. A estrutura da igreja não é sagrada. Essas paredes aqui, elas não são sagradas. Não existe isso de ambiente ou estrutura, algo físico que seja sagrado. Não. Sagrado, separado, incomparável, glorioso é Cristo. E se nós estamos em Cristo, Ele nos santifica, Ele nos separa, Ele nos consagra por meio do seu Espírito que habita em nós. Isso deve também corrigir a ideia, irmãos, de consagrarmos certos objetos nossos, achando que vai existir algum poder místico em relação a isso. Não, irmãos, nós não podemos fazer isso, porque o Novo Testamento já ensina essa troca de consagração de utensílios do templo no Antigo Testamento para santificação dos crentes em Cristo no Novo Testamento. Os utensílios do templo no Antigo Testamento, que eram consagrados, ungidos com óleo, apontavam para Cristo. Ele é o templo, e apontavam também para a habitação de Cristo no meio do seu povo. Ele está em nós. Nós somos esses utensílios que fomos santificados pelo Espírito Santo que habita em nós no momento em que nós cremos no Senhor. Não existe essa ideia de um objeto sagrado separado, de poder místico por causa de algum tipo de consagração com óleo. Não existe isso. É claro que não tem problema de nós orarmos por aquilo que nós recebemos das mãos de Deus através do nosso trabalho, seja um bem, uma casa, ou aquilo que nós compramos. Não é errado nós orarmos pedindo para que possamos utilizar isso para a glória de Deus. Mas achar que derramar um óleo e orar uma oração de consagração, pensando que haverá poder místico ali, isso aí é equivocado.
A segunda verdade, irmãos, é que a verdadeira adoração, ela é em verdade, em espírito e em verdade. É o que diz a palavra de Deus. Em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Em outras palavras, o Pai não está procurando um lugar, mas o Pai está procurando adoradores em Cristo que o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade já é aqui denunciada pelo próprio Senhor no versículo 21. Disse o Senhor Jesus: mulher, podes crer-me e que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, a verdade aqui não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Não é nem aqui em Samaria e nem ali na Judéia. Versículo número 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que falta aqui o conhecimento em relação ao objeto da adoração, ao alvo da adoração. Vocês adoram aquilo que não conhecem. Jesus, portanto, está dizendo, a adoração é em verdade. Que verdade? É a verdade revelada, ou seja, é de acordo com o conhecimento revelado por Deus. A ignorância acerca da adoração, acerca de quem nós adoramos, ou de como nós devemos adorar, essa ignorância vai produzir uma falsa adoração, vai produzir um culto falso, uma adoração falsa, um louvor falso, uma oração falsa, uma pregação falsa, tudo falso. Por quê? Porque falta conhecimento. Nós adoramos a quem? A nós mesmos. Nós adoramos ao Pai. Como o Pai quer ser adorado, então Ele revela como Ele quer ser adorado. Onde está esse conhecimento, essa revelação? Em Sua palavra. Ele diz como Ele quer ser adorado. E então o que é que o adorador deve fazer? Deve conhecer, deve ler a palavra, para então adorar a Deus do modo que Deus deseja ser adorado. A adoração não é para ser boa para nós. A adoração não é para ser agradável a nós. A adoração não é para ser satisfeita por nós. A adoração é para o Senhor ser satisfeito, é para Deus ser satisfeito. A adoração é para Ele, não para nós. A pergunta é: Deus tem se agradado da sua adoração? Ah, pastor, o culto foi muito bom hoje. Ah, pastor, a minha adoração a Deus foi tremenda. Eu me senti muito feliz, muito contente, muito satisfeito. Mas a pergunta é: e Deus? Deus está feliz com a sua adoração? Deus está feliz com a sua prática de vida? Deus está contente com como a forma e o modo que você quer? Adora a Deus como você deseja adorar a Deus, como você tem adorado a Deus. Aí tem gente que diz: ah, pastor, eu quero adorar do meu jeito. Deus me chamou para a liberdade. Há liberdade na presença de Deus. Já ouviram isso, irmãos? Amém. Lembra lá do texto de Gálatas capítulo 5? Ele nos libertou para a liberdade. Permaneceis, pois, livres e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Entretanto, irmãos, esse texto não está tratando de culto. Está tratando de ordem da salvação, da administração da salvação. Porque antigamente existia a circuncisão, as leis cerimoniais judaicas que o povo deveria se submeter para receber a salvação, o selo da salvação. E aí, Paulo fala: vocês não devem se submeter a essa circuncisão mais, porque Deus nos chamou para a liberdade, apenas crer em Jesus Cristo. O modo, a administração, o selo dessa aliança é diferente da antiga. E os judaizantes então pregavam dizendo: a salvação não é apenas pela fé, mas a salvação é também através da circuncisão. Os judaizantes, que eram um grupo de falsos mestres, perseguiam as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo para ensinarem dizendo: olha, não é apenas pela fé, mas também
se submetendo à circuncisão de Moisés. Só assim vocês serão salvos. Aí Paulo fala, não, é unicamente pela fé. A circuncisão foi substituída agora pelo batismo. Isto é, vocês são salvos unicamente pela fé e o batismo é apenas um selo. E vocês não devem mais se submeter à circuncisão, porque isso foi substituído. Isso apontava apenas para o batismo. E a circuncisão não é o essencial, nem o batismo é o essencial, é apenas um selo, é apenas um símbolo. O essencial é a fé. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós não vamos mais voltar ao jugo da escravidão, da lei, no que diz respeito à salvação. Entretanto, irmãos, o tema da adoração não é sobre isso, não é sobre liberdade. A liberdade que nós temos, irmãos, do Senhor é a liberdade do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado. A liberdade que nós temos no Senhor é a liberdade do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas. A liberdade que nós temos no Senhor é a liberdade de nós mesmos. Nós não estamos escravizados à nossa carne. Ele nos libertou. O Espírito Santo habita em nós e nós lutamos contra a nossa própria carne para andarmos em espírito. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós somos livres para andar de acordo com a vontade revelada do Senhor e livres então para nos submetermos às diretrizes de sua verdade revelada no que diz respeito à adoração. Então eu não adoro do jeito que eu quero, eu adoro do jeito que Deus se revelou. Ah, pastor, eu tenho liberdade. Você tem, como também você tem liberdade para se submeter ao modo de como Deus quer ser adorado. Então nós não devemos chegar aqui no culto dizendo, eita, eu vou adorar a Deus do jeito que eu quero. Eu vou dançar, eu vou pular, eu vou gritar, eu vou começar a fazer uma pintura, porque eu quero adorar a Deus do jeito que eu quiser, porque há liberdade. Não, há liberdade, sim, há liberdade para nos submetermos à sua vontade. Ah, eu vou adorar a Deus fazendo embaixadinhos de futebol. Mas será mesmo que Deus quer ser adorado dessa forma no culto público? Claro, irmãos, privadamente, no nosso dia a dia, a gente deve adorar a Deus de todos os modos. A gente adora a Deus, glorifica a Deus quando a gente bebe uma água, quando a gente come. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Entretanto, há um dia que Deus convoca o seu povo para se reunir no dia do Senhor, para em adoração pública e comunitária, adorarem a Deus em espírito e em verdade. E nessa adoração pública, então, Deus apresenta como Ele deve ser adorado, como Ele quer ser adorado. Então você tem alguns elementos acerca da adoração revelado na palavra. Você tem a pregação da palavra, você tem a leitura da palavra, você tem as orações, você tem as canções, onde a Bíblia afirma que quem deve adorar com salmos, cânticos e hinos. Os nossos dízimos, as nossas ofertas como um elemento de culto. Ele apresenta o modo como nós devemos adorar a Deus. É em verdade, não é na minha verdade, é na verdade de Deus. Como nós vamos adorar quem nós não conhecemos? Como é que nós vamos adorar ao Pai se não conhecemos o Pai, nem como Ele deseja ser adorado? Há necessidade, portanto, de conhecermos o Pai através da sua palavra, através da sua revelação. A gente conhece quem Ele é, a gente conhece os seus atributos, a sua essência. Ele é Espírito, o modo como Ele deseja ser adorado, os elementos do culto, a liturgia. Então nós conhecemos a sua verdade. E dessa forma a adoração é em verdade. Por que, por exemplo, na nossa liturgia, a gente começa com um texto de uma santa convocação? Por que em nossa liturgia a gente sempre começa com um texto que nos chama a adoração? Porque isso foi revelado. Porque o culto não é uma chamada do homem para com Deus. O culto público é uma chamada de Deus para com o seu povo. É Deus quem chama o seu povo. É Deus quem diz, vocês vão me adorar. É Deus quem diz o dia.
É Deus quem diz os elementos do culto. É Ele quem diz como nós devemos adorar. Ah, pastor, Deus está preocupado com o nosso coração. Sim, está preocupado com o nosso coração. É em espírito. Coração regenerado, guiado pelo Espírito. Mas não é só com o coração. É com a forma também, como o modo que nós devemos adorar. E eu não estou falando aqui de aspectos culturais, porque você vai ver em determinada região, em relação à cultura, existe um aspecto diferente em relação a esse sentido, né? Você tem, por exemplo, igrejas africanas que têm certos ritmos. Você tem igrejas em outras regiões que você já percebe uma questão diferente, um aspecto diferente, uma dinâmica diferente. Entretanto, irmãos, a reverência, o modo como nós devemos adorar, no sentido de que deve ter a convocação, a oração, os elementos estabelecidos por Deus no culto, isso do jeito que Ele estabelece, a ordem, a reverência. Até mesmo quando você lê o texto lá de 1 Coríntios, e também você vê Efésios falando sobre isso, acerca da ordem do culto, você percebe que no Novo Testamento havia a questão até mesmo do dom de línguas, e o apóstolo Paulo vai afirmar, olha, que fale 1, 2, 3, no máximo, e em ordem. Se houver intérprete, se não houver intérprete, que fale para si. Não é de qualquer modo, não é de qualquer jeito, é de acordo com a revelação de Deus, a vontade de Deus. Então, irmãos, não é a minha verdade, não é o que eu acho, não é o que eu gosto, mas é a verdade de Deus, é o que Deus quer, é o que Deus gosta. Ah, pastor, por que o senhor não faz isso no culto? Ah, pastor, por que o senhor não muda isso? Por que o senhor não coloca isso no momento da adoração? Por que o senhor não apaga as luzes? Por que o senhor não bota um grupo de teatro, de dança? Por que o senhor não dá uma coisinha para as crianças na ceia, elas não recebem nada? Por que o senhor não faz isso? Vai ser bom para as pessoas gostam, o povo gosta. Vai chamar mais a atenção das pessoas. Mas a pergunta é, irmãos, está revelado por Deus? Deus ordenou. Deus prescreveu. Deus disse que a gente deveria fazer isso. Como eu posso colocar um elemento estranho no culto se Deus não estabeleceu isso? Não ordenou em sua palavra? Como eu posso colocar uma substância nova na ceia do Senhor se Deus não estabeleceu isso, se o próprio Cristo não estabeleceu isso em sua palavra? Ah, pastor, mas Ele não proibiu. Mas a pergunta é, Ele ordenou? Se eu colocar uma coisa que Ele não ordenou, mas também não proibiu, eu estarei pecando contra Deus? Estaremos pecando contra Deus? E a resposta é sim, irmãos. Abra sua Bíblia aí rapidamente no livro de Levítico, capítulo 11. Ou melhor, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles trouxeram fogo estranho no culto, um elemento estranho,
que Deus não tinha ordenado. A pergunta é: Deus tinha proibido? Não. Mas a pergunta deveria ser: Ele ordenou? Ele ordenou? Não, Ele não ordenou. É fogo estranho. É por isso, irmãos, que quando nós colocamos um elemento no culto, ou algo no culto, ou queremos adorar do nosso jeito, nós estaremos, irmãos, colocando fogo estranho no nosso culto. E Deus não estará aceitando. O Novo Testamento diz que Deus é Deus de fogo consumidor. Porque talvez você diga: essa questão é apenas do Antigo, mas em Hebreus fala que Deus é como fogo consumidor. Em Atos, Lucas afirma de um casal que mentiram diante de Deus para a igreja e foram disciplinados com morte. É por isso que nós devemos adorar, irmãos, em verdade. E essa verdade não é a nossa, mas é a verdade de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster afirma: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as nossas imaginações e invenções dos homens. Nós não podemos adorar a Deus segundo as nossas imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Devemos adorar a Deus de acordo com a verdade revelada. Volte para João. Veja como o Senhor Jesus termina esse assunto. João capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, versículo 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24, então, o Senhor diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Talvez você pense: qual é a relação de Deus ser espírito e adorarmos a Deus em verdade? Porque adorarmos a Deus em espírito, sabendo que Ele é espírito, há uma conexão em relação a isso. Mas qual a conexão que há adorar a Deus, que é espírito, e adorá-lo em verdade? Qual a conexão que há em adorar a Deus, que é espírito e em verdade? A conexão é que talvez você pense que adorar em verdade é adorar aquilo que você vê. Adorar em verdade é aquilo que você sente. Talvez você pense que adorar em verdade é aquilo que você enxerga. Isso é real. Isso eu vejo. Dessa forma eu sinto. E o Senhor Jesus está dizendo: não. Adorar em verdade não é adorar por aquilo que você vê, por aquilo que você enxerga ou sente. Não é pelos seus sentidos. Porque Deus é superior àquilo que você vê. Deus é maior que a terra, é maior que o monte, é maior que a parede, que a estrutura. Lembra quando o Senhor Jesus ele vai para os seus discípulos, a casa está trancada, as portas fechadas. Em João 20, os discípulos com medo, e Jesus então entra no meio deles e fala: Pai seja convosco. Ele atravessa aquela parede e diz: Pai seja convosco. Ou seja, Deus, Ele é mais real do que a própria parede, a própria porta fechada. A parede, a estrutura é líquido.
é nada para Deus. E talvez você diga, eu adoro vendo, eu preciso tocar, eu preciso sentir, isso é verdadeiro. E Deus está dizendo, não. O que é verdadeiro é o meu espírito, é a minha presença. Não é pelo que vocês veem, não é pelo que vocês tocam, não é pelo que vocês sentem, mas é pelo que eu sou espírito. Eu estou no meio de vocês, eu estou naquele que crê, no povo que crê, eu estou no meio da igreja, e em espírito, em verdade, naquilo que é mais real daquilo que vocês veem, mais real em relação àquilo que vocês tocam, é a minha presença, é a minha verdade. A adoração é espiritual, e por ser espiritual, ela não é menos real, pelo contrário, ela é superior àquilo que nós vemos, tocamos e sentimos. Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Fiquemos de pé, vamos orar.